Geração ao Jornal, vamos informar. Boa noite. Nova operação da Polícia Nacional em Benguela, desmantelado o grupo que praticava vários crimes na região. Aumenta na província de Cabinda o número de casos de doenças cardiovasculares. Autoridades mostram-se preocupadas. Província da Lunda Sul, Ministra da Saúde avaliou obras do Hospital Pediátrico e do Centro de Hemodiálise. Presidente da República e da União Africana volta a defender o reforço da união e reconciliação entre os Estados africanos. Moçambique, cerca de 20 novos casos de sarampo registados em apenas 2 semanas. Outra vez, boa noite. Assinala-se amanhã, 31 de janeiro, o Dia da Paz e da Reconciliação em África. Por ocasião da data, o chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana, João Lourenço, discursou hoje na sessão especial do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, em que alertou para a necessidade de reflexão sobre os desafios e defendeu o reforço da união e reconciliação entre os Estados africanos. Na missiva transmitida em modo virtual, João Lourenço reiterou o compromisso com as causas africanas, um empenho que passa pela construção de uma África estável e pacífica, onde a paz e a reconciliação sejam os alicerces, conforme o que está plasmado na Agenda 2063. Este dia não é apenas uma celebração. É um convite para refletirmos sobre os desafios de paz e segurança que infelizmente persistem no nosso continente. Este exercício de introspeção profunda traz-nos à memória alguns dos nossos eminentes precursores da liberdade e da independência da África, que souberam fazer a síntese do sentir do homem africano, dizendo, como fez Nelson Mandela, que a reconciliação não é uma forma de varrer a dor para debaixo do tapete, mas um esforço tangível para reparar as injustiças históricas. Ou ainda, Kwame Nkrumah, quando disse que divididos somos fracos, unidos, a África pode tornar-se uma das maiores forças para o bem no mundo. Estas figuras notáveis deixaram-nos a lição que devemos reter sempre, segundo a qual a paz e a reconciliação são ao mesmo tempo um dever moral e uma necessidade estratégica que não conseguiremos realizar enquanto nos confrontarmos no nosso continente com desafios que vão desde os golpes de Estado, passando pelo terrorismo e o extremismo violento, até os conflitos armados e as tensões comunitárias que põem em causa e condicionam seriamente os propósitos de construirmos o progresso, o desenvolvimento e o bem-estar de todos os africanos. João Lourenço referiu, por outro lado, que é urgente não abdicar dos propósitos e manter a firmeza para transformar as vulnerabilidades em oportunidades e as divisões em forças. Irmãs e irmãos africanos. A União Africana dispõe dos mecanismos necessários para dar respostas adequadas e robustas às situações de crise referidas, mas temos todos que convergir os nossos esforços e as nossas atenções para um mesmo ponto, em que, unidos e coesos, trabalhemos no sentido de garantir a operacionalidade e a eficácia dos referidos mecanismos, sempre que se tornar necessário fazê-los funcionar para assegurar a estabilidade, a paz e a segurança, fatores que conjugadamente concorrem para o relançamento das economias africanas e do desenvolvimento do nosso continente. Minhas senhoras, meus senhores, a paz e a reconciliação em África serão conquistas mais duradouras sempre que se reforçar nas nossas sociedades a consciência sobre a relevância do entendimento entre todos. Na caminhada, mulheres e jovens são chamados. Na mensagem, o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana anunciou para já o lançamento da 4ª edição da Bienal de Luanda em outubro deste ano. É por isso essencial que se escutem as vozes das mulheres e dos jovens, que têm muito a transmitir aos políticos, aos governantes e às sociedades africanas, de uma maneira geral, sobre a sua visão a respeito dos conflitos e sobre o seu papel na busca de soluções para estes problemas, para cujo efeito o nosso continente dispõe
do Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não Violência em África. A também conhecida Bienal de Luanda levará a efeito a sua 4ª edição em outubro próximo, durante a qual esperamos poder contar com uma participação ativa dos segmentos da população antes referidos, por terem uma função central na contribuição que podem prestar à resolução pacífica dos diferendos com que o nosso continente ainda se debate. A Bienal de Luanda, organizada conjuntamente pelo Governo da República de Angola, a União Africana e a Unesco, mais do que um evento, é um espaço onde os jovens podem expressar as suas aspirações, onde as mulheres podem partilhar as suas experiências de mediação e reconstrução e onde as nossas sociedades podem aprender a transformar as diferenças em mecanismos propulsores do entendimento, da concórdia, da democracia, da paz e do desenvolvimento. O Presidente da República, João Lourenço, avaliou nesta sexta-feira a cooperação entre Angola e a Agência de Desenvolvimento da União Africana. O assunto dominou a audiência que o chefe de Estado concedeu hoje à diretora da agência, Nardos Bekele Thomas. O Presidente da República recebeu também hoje a embaixadora do Malawi, que está em fim de missão em Angola. O encontro entre o Presidente da República, João Lourenço, e a diretora executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana, AUDA-NEPAD, Nardos Bekele Thomas, serviu para a abordagem de temas ligados à implementação de projetos estratégicos de desenvolvimento no continente berço, onde se destacam iniciativas alinhadas com a Agenda 2063 da União Africana nos setores das infraestruturas, integração regional, industrialização e o desenvolvimento sustentável. O assunto que tem que ver com as oportunidades de parceria entre Angola e a AUDA-NEPAD, tendo em vista a mobilização de financiamento e assistência técnica para programas estruturantes que contribuam para o crescimento econômico e social, não só de Angola, mas de todo o continente, fizeram igualmente parte da conversa mantida entre o estadista angolano e a alta funcionária da União Africana. A diretora executiva da AUDA-NEPAD, Nardos Bekele Thomas, não falou à imprensa. No entanto, sabemos que aquela responsável elogiou o papel de liderança desempenhado por Angola no contexto africano, tendo por isso sublinhado o contributo do presidente João Lourenço na promoção da paz, da estabilidade e do desenvolvimento sustentável durante o seu mandato à frente da União Africana. Antes, o presidente da República, João Lourenço, recebeu cumprimentos de despedida da embaixadora do Malawi em fim de missão em Angola, Margaret Constance Kamoto. A diplomata transmitiu igualmente saudações calorosas do presidente do Malawi, Lazarus Chakwera Mutharika, ao seu homólogo. A embaixadora Constance considera ser positivo o quadro das relações entre Angola e o Malawi, fortificadas com a assinatura de um acordo de cooperação geral. A diplomata Malawi acentuou o apoio do seu país no projeto do Corredor do Lobito, considerando-o uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento do continente. As relações de cooperação entre Angola e Malawi fortificam-se cada vez mais. Muito recentemente nós assinamos o Acordo Geral de Cooperação entre os dois países e acredito que o meu sucessor irá ainda alavancar muito mais e reforçar essa cooperação. Neste sentido, nós buscamos reforçar a cooperação, portanto, nas áreas de comércio, transporte e energia. Margaret Constance Kamoto revelou que a presidência de Angola na União Africana foi exitosa. Portanto, a avaliação do Malawi em relação ao Corredor do Lobito, do projeto do Corredor do Lobito, é mesmo daquela de apoiar. O facto de Angola, portanto, albergar este grande projeto é um facto bastante importante e esperamos que o Malawi possa fazer parte de todos os projetos que virão, portanto, a fazer parte deste corredor e, em última instância, devemos aqui dizer que Malawi estará sempre a apoiar tudo quanto tem a ver com o projeto do Corredor do Lobito. A embaixadora Margaret Constance Kamoto foi categórica em afirmar que Angola alcançou os objetivos aos quais se predispôs durante o seu mandato na União Africana
e expressou também total apoio do Malawi à agenda liderada por Angola, expressando o desejo de que o país continue a desempenhar um papel ativo na implementação das prioridades estratégicas do continente, berço da humanidade. Cancro do colo do útero. Vacinação. Nova ronda em Luanda. Em destaque. Estamos a informar, são as notícias no Girassol Jornal, edição de sexta-feira. A Polícia Nacional em Benguela apresentou um grupo de cidadãos que se dedicava à prática de vários crimes, entre os quais roubos em residências e na via pública, sobretudo na calada da noite. Trata-se de cidadãos reincidentes e com vários antecedentes criminais. São indivíduos que tiravam sono aos diferentes bairros da periferia da cidade de Benguela, mais concretamente no bairro 11 de Novembro, e praticavam assaltos à mão armada. Este cidadão, conhecido por pilhante, é um reincidente e disse que pratica assaltos, dadas necessidades, porém mostra-se arrependido. Está a passar necessidade. Está a passar o quê? Necessidade. Está a passar necessidade. Sim. E não dá para trabalhar ou pilhante? Estava a tentar procurar uns valores para poder tratar alguns documentos para mim, Luanda, para mim trabalhar. Estou mesmo arrependido dessa vez. Estou arrependido. O Ndima Chimbanda é residente no bairro 11 de Novembro, em Benguela, e foi assaltado no passado dia 27 de janeiro e conta o terror vivido no momento da invasão de 3 meliantes em sua residência. Só me espantei, a porta já está aberta. Assim que me espantei, 3 marginais. Um deles usava arma de fogo, um deles usava katana e outro jovem usava também katana. Assim que me espantei, fiquei já de pé a tremer. Aquilo foi uma noite muito horrível para a minha vida. Disse, por favor, não me façam nada. Levam tudo que vocês quiserem. Um deles entrou já no quarto, pegou na motorizada, perguntou, onde está a chave? Eu disse, não, está mesmo aí na ignição. Um deles também pegou na televisão. O que pegou na televisão também pegou mais o meu telefone. E até pelo abuso, me mandou tirar o código. Me mandou tirar o código e me perguntando se o código era mesmo este ali. Eu disse sim, é mesmo este código. O comandante municipal da polícia em Benguela explica o modus operandi dos meliantes na prática dos assaltos, bem como a atenção da polícia em várias situações criminosas nos próximos tempos. Tem aí nos meus apreendidos o instrumento pé de cabra, que eles colocam uma fita, espécie de uma coleira ou bandoleira, colocam sobre o ombro e na escuridão ameaçam que vão levar um tiro, estamos com arma de fogo, mas após o resultado final apurou-se que é pé de cabra. Esse é o modo que eles estão a usar nos últimos tempos. É só lembrar que em dezembro, a quando dos mesmos na nossa instituição foram pegos no crime com recurso à arma de fogo. Também foi um roubo complexo. Estamos a desenvolver uma operação na província de Benguela, em particular nos municípios do litoral, em coordenação com os demais municípios do interior. Lembrar que a maioria das motorizadas que são roubadas nos municípios do litoral, a escapatória é no município do interior, fazem chegar até a nossa província vizinha do Ambo. Ora, a Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, avaliou nesta sexta-feira o andamento das obras do Hospital Pediátrico e do Centro de Hemodiálise da Lunda Sul. As infraestruturas em construção no município do Cassengo vão reforçar os serviços de assistência à saúde infantil e ampliar a capacidade de atendimento na província. A Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, constatou nesta sexta-feira o andamento das obras de construção e apetrechamento do Hospital Pediátrico e do Centro de Hemodiálise da província da Lunda Sul. A visita contou igualmente com a presença do Secretário de Estado para os Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor. A nova unidade hospitalar, que está a ser erguida no município do Cassengo, surge como resposta à crescente necessidade de cuidados especializados para crianças, com o objetivo de melhorar a assistência médica pediátrica e contribuir para a redução da mortalidade infantil na região.
vamos ter a primeira ressonância magnética na província, neste hospital, que não só servirá aos pacientes pediátricos, mas também os doentes serão referenciados para esta unidade para fazer ressonância magnética, TAC e todo o outro equipamento que estamos habituados em imagiologia, um laboratório também com exames diferenciados, para além de um internamento mais acolhedor para as nossas crianças. Durante o ato, a Ministra da Saúde destacou o compromisso do Executivo angolano no reforço do Sistema Nacional de Saúde, com especial atenção à saúde materno-infantil, sublinhando que o hospital vai permitir um atendimento mais digno, humanizado e eficiente. Portanto, é um grande ganho que aqui temos. Vamos continuar a trabalhar e temos estado a trabalhar muito bem com o governo local, temos estado a trabalhar muito bem com a SODIAM, temos estado a trabalhar muito bem com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e vamos, nesta senda, concluir este projeto. Com a construção do Hospital Pediátrico e do Centro de Hemodiálise da Lunda Sul, o governo provincial acredita que estarão criadas melhores condições para o tratamento e acompanhamento dos utentes, reforçando a capacidade de resposta do setor da saúde na província. Em relação ao hospital pediátrico, sabemos que o anterior, por razões alheias à nossa vontade, foi descontinuado, estando hoje a funcionar numa ala do nosso hospital provincial. Portanto, vai ser uma lufada de ar fresco para nós ter essa obra concluída e podermos oferecer melhores condições, não só no exercício das várias profissões médicas ligadas à especialidade de pediatria, mas sobretudo podermos acolher as nossas crianças, as nossas mamães, em condições muito melhores de atendimento. Para Isaac Orlando e Elias Oscar, munícipes e trabalhadores da obra, o sentimento é de satisfação por poderem contribuir diretamente para o desenvolvimento da província. De uma vez que eu nasci cá, sou nato de cá, está a fazer a parte de construir a mesma obra, é uma vantagem para a nossa província e estamos de parabéns. A sensação é enorme, porque é um ganho para nós, a população da Lunda Sul. Vimos que é um aumento de mais hospital para as crianças. Com cerca de 13% da execução física, o Hospital Pediátrico da Lunda Sul terá capacidade para 128 camas e um prazo de execução previsto para 28 meses. Aumentou para mais de 20 mil por ano a capacidade de atendimento no Centro de Saúde da Zona Sul do município do Tombo, a província do Namibe. Antes de beneficiar de obras de reabilitação e ampliação, a unidade sanitária realizava apenas 13 mil consultas por ano. A capacidade de atendimento anual no Centro de Saúde da Zona Sul do Tombo, na província do Namibe, aumentou para mais de 20 mil pacientes. De acordo com o administrador municipal, antes das obras de reabilitação e ampliação realizadas em 2025, na unidade sanitária eram efetuadas 13 mil consultas médicas por ano. A reabilitação e ampliação do Centro de Saúde da Zona Sul, portanto, que há muito se esperava que acontecesse, com um incremento na sua capacidade de atendimento, passando atualmente para 22.874 cidadãos que poderão ser atendidos durante o ano, contra os anteriores 13.369 habitantes que anteriormente o hospital tinha capacidade. Adilson Ash realçou que no município foi igualmente reabilitada e apetrechada uma sala de estomatologia e adquiridas 2 ambulâncias para reforçar o sistema de emergência. Ainda assim, foi possível, no setor da saúde, fazer a reabilitação e apetrechamento da sala de estomatologia. Reforçamos também o sistema de emergência com a aquisição de 2 novas ambulâncias, portanto aqui em conjugação de esforços com o Governo Provincial do Namibe, que fez este incremento no nosso sistema de saúde.
O responsável destacou que no setor da saúde a grande prioridade para os próximos tempos é a construção do hospital municipal, com vista a aumentar a oferta de serviços médicos e medicamentosos à população do Tombua, estimada em 123 mil habitantes. Haverá outros projetos a nível provincial, como a questão da construção do hospital, municipal. Uma ronda de intensificação da vacina contra o HPV foi lançada nesta sexta-feira em Luanda. A previsão das autoridades é de imunizar mais de 50 mil crianças que ficaram de fora na primeira fase. A jornada começa no dia 2 de fevereiro, com duração prevista de 15 dias. Mais de 50 mil crianças vão ser vacinadas contra o cancro do colo do útero. A intensificação das vacinas começa já na segunda-feira, 2 de fevereiro, em todas as escolas, nas comunidades e também os vacinadores vão passar de porta a porta. Na verdade, não é a terceira fase de campanha, é mesmo intensificar. É a intensificação da vacina contra o cancro do colo do útero, tendo em conta que não foi possível atingir os 100% da meta, não é preconizada em outubro, no ato do lançamento da vacina, que aconteceu a 27 de outubro de 2025. Portanto, Luanda tinha planificado vacinar aproximadamente 560 mil crianças dos 9 aos 12 anos. Portanto, desta franja, 56 mil ficaram fora e estão registradas. Portanto, a missão é recuperar estas meninas. Como estão localizadas, então as equipas de vacinação a partir de segunda-feira, dia 2 de fevereiro, vão às escolas identificadas para proceder à vacinação. E também do conhecimento que mais crianças saíram dos 8 anos e completaram 9 anos. E a nossa missão, nosso objetivo também é vacinar todas essas meninas. E a estratégia é em simultâneo. Mobilização, haverá carros alegóricos em todos os municípios com som para mobilizar as famílias. Vai acontecer a vacinação nas escolas, nas comunidades, inclusive nas praças também, para que todas elas estejam protegidas. Hoje e ontem aconteceu o encontro de microplanificação com a saúde pública municipal. Hoje decorreu o encontro da advocacia com toda a liderança comunitária, que estão todos expectantes. Este ano, ou daqui a mais um mês, a vacina já vai estar na rotina. Além da vacina contra o HPV, Felizmina Neto adiantou que estarão a administrar outras vacinas contra a febre amarela, hepatite B e sarampo. Temos que aproveitar cada oportunidade para vacinar mulher e criança. Vamos vacinar o HPV, que é o foco. Vamos vacinar contra o sarampo as crianças dos 6 meses até menos de 5 anos. Vamos administrar vitamina A, que é o suplemento vitamínico. Vamos vacinar contra a febre amarela. Vamos vacinar também contra a hepatite B. As equipas estão sensibilizadas. Temos logística suficiente para responder à demanda. Nós temos 15 dias, portanto, de 2 de fevereiro a 16 de fevereiro vai acontecer o processo. Como na primeira fase, muitos encarregados de educação continuam reticentes em vacinar as suas filhas. A função da vacina é somente criar defesas para que não adoeçamos e nem morramos por doenças preveníveis pela vacinação. O câncer do colo do útero é uma doença abominável. Claro que a mulher pode se contaminar agora e não desenvolver os 10 sintomas, mas daqui a 15, 20 anos começa a fase crítica. Nós nascemos, estamos saudáveis e não podemos impedir que as nossas filhas amanhã produzam frutos, produzam filhos para garantir o desenvolvimento de um país. O Gabinete de Saúde de Luanda realizou um encontro de advocacia com os líderes da Aliança Religiosa e líderes comunitários. Eles vão ser o ponto fulcral para a promoção da saúde da sua comunidade. Estamos a receber aqui algumas orientações para podermos informar a nossa população nos bairros. O tema é muito importante para conosco. É para o bem-estar das nossas comunidades e os nossos familiares também. Isso nos ajuda porque a igreja é um parceiro do Estado. Então, todo o trabalho que diz respeito à igreja ou o Estado faz
diante da comunidade, a igreja deve participar. E porque estamos a falar sobre saúde. E quanto uma nação estiver saudável, melhor ainda. Então é o trabalho que ela está a fazer e nós, a igreja, vamos fazer parte de informar a igreja, as nossas comunidades, a saber da situação que o governo está a fazer com relação à vacina, no caso. O diretor do Gabinete Provincial da Saúde, Manuel Varela, fez um balanço do que foi a primeira fase da campanha contra o HPV. O balanço, a primeira fase que passou, não tivemos bons resultados, mas deu para sentir o sinal que alguma coisa faltou, talvez o tempo suficiente, a comunicação, mas que depois deste tempo, a fase entre a primeira fase e esta que vamos começar, sentimos que muita coisa mudou no bom sentido e pensamos que teremos bons resultados. A intensificação da vacina contra o cancro do colo do útero retoma nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, com uma duração de 15 dias. O aumento de casos de doenças cardiovasculares na província de Cabinda preocupa as autoridades que, para inverter o quadro, apostam em campanhas de sensibilização junto das comunidades. As autoridades sanitárias na província de Cabinda mostram-se preocupadas com o aumento de casos de doenças cardiovasculares. De acordo com os médicos, AVC é apontado como uma das principais causas de morte e internamento nos hospitais de Cabinda. A situação preocupa o corpo clínico do Hospital Geral. As doenças estão a atingir níveis elevados aos pacientes. Entre os fatores de risco, destaca-se o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, o tabagismo e a baixa adesão às consultas médicas preventivas. O diretor clínico do Hospital Geral de Cabinda afirma que casos de malária e hipertensão são os que mais dão entrada naquela unidade sanitária. A primeira morbilidade é a malária. Logicamente, pelo facto de sermos de referência, a maioria dos casos que nós acolhemos são casos com complicações. Quer dizer que contamos com uma unidade de cuidados intensivos, com 20 leitos, e ali acolhemos, sobretudo, os casos de malária grave. No âmbito do atendimento da urgência, a malária é a primeira causa de ocorrência e também a hipertensão e suas complicações. Nós temos pacientes, desafortunadamente, a hipertensão arterial é um problema sério e as suas complicações, e uma das complicações é a repercussão cardíaca ou as complicações derivadas da hipertensão que afetam o coração. E muitos deles vêm e 24 sobre 24 horas estamos aqui e há pessoal para prestar assistência a esses pacientes. Por dia processamos a volta de 800 e tal exames e pacientes atendidos à volta de 100. Tem tido muito trabalho, nunca foi fácil, não é? E mesmo que nos ajuda são os aparelhos que nós temos de alta capacidade, os exames que mais solicitam no nosso laboratório, PP, como já sabemos que é malária, hemograma completa, e temos também exames bioquímicos, função hepática, renal, não é? Temos também a serologia, estamos a falar de HIV, HBS, HCV. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, apela aos cidadãos a participarem com frequência nas consultas com vista a se prevenir de muitas doenças. Temos técnicos, médicos, equipamento de diagnóstico à altura para nós podermos tomar conta da nossa própria saúde. Preocupa-nos também, de um tempo a esta parte, as mortes por acidente cardiovascular, que de vez em quando vamos assistindo aqui na nossa província, o chamado morte súbita. Bem, dizem os médicos que morte súbita não existe morte súbita. O que nós temos que fazer é sempre preocupados com a nossa saúde, fazer os check-ups regulares e, sobretudo, nós as mulheres na idade de menopausa, a saúde da mulher, que é muito mais particular, e mesmo dos homens também tem algumas particularidades, e aqui a importância de nós fazermos essa revisão regularmente,
não precisa estar doente, não precisa sentir-se mal. É importante que uma vez por ano, de 2 em 2 anos, depende da sua condição, sabermos sempre do nosso estado de saúde. Autoridades em Cabinda apelam à população a participar de consultas de rotina para se prevenir de doenças. O Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, realizou na manhã desta sexta-feira uma visita de constatação às obras do Parque Solar Fotovoltaico do Canfunfo, localizado na província da Lunda Norte. A visita teve como objetivo aferir o grau de execução física da empreitada e verificar o cumprimento rigoroso dos prazos. O Parque Solar Fotovoltaico do Canfunfo constitui uma infraestrutura estratégica para o desenvolvimento da região, estando projetado para produzir energia limpa, sustentável e aos custos competitivos, permitindo numa primeira fase o fornecimento de eletricidade a cerca de 30 mil residências, beneficiando diretamente mais de 100 mil cidadãos. À semelhança do Parque Solar do Coango, igualmente localizado na província da Lunda Norte, o projeto de Canfunfo integra o conjunto de iniciativas prioritárias do governo de Angola, sob coordenação do Ministério da Energia e Águas, orientadas para o aumento da taxa de acesso à energia elétrica, à diversificação da matriz energética nacional e à promoção do uso de fontes renováveis. Estas ações inserem-se na estratégia do Executivo de assegurar um crescimento inclusivo e sustentável, contribuindo de forma decisiva para a melhoria da qualidade de vida das populações, para o desenvolvimento socioeconómico da região e para o progresso contínuo do país. Já na província de Malange, João Batista Borges constatou os principais projetos estruturantes do setor elétrico em execução no quadro do acompanhamento direto das ações prioritárias do Executivo, orientadas para o reforço do acesso universal, seguro e sustentável à energia elétrica. A linha de transporte de energia elétrica de 110 kV Malange-Mucari, infraestrutura estratégica que se encontra em fase final de construção, estando a sua conclusão e entrada em funcionamento previstas para o mês de junho do corrente ano. Com uma extensão de 59 km, a linha está a ser edificada em alta tensão, a 110 kV, com apoios da linha dupla e simples, assegurando elevados padrões de fiabilidade, robustez e capacidade de resposta às atuais e futuras necessidades energéticas da região. Em articulação com a linha de transporte Malange-Abanzoge, igualmente em fase final de execução e com previsão de conclusão para junho do corrente ano, estas infraestruturas permitirão, numa primeira fase, o fornecimento regular de energia elétrica a cerca de 50 mil habitantes, abrangendo diversas localidades, entre as quais Mucari, Muquiche, Catala, Caxinga, Quela, Xandel, Quiabanzoge, Gunzamoanha, Mufuma e Caombo, com a construção de milhares de ligações domiciliares. O primeiro Conselho Consultivo do Ministério do Turismo terminou hoje em Luanda. O encontro abordou os desafios do setor, com foco na estratégia da dinamização e arrecadação de receitas para os cofres do Estado e teve como lema o turismo como pilar do desenvolvimento sustentável de Angola. O último dia do Conselho Consultivo ficou marcado por reflexão à volta do turismo como pilar estratégico da economia nacional. Ao encerrar a cerimónia, o ministro do Turismo avaliou o percurso do setor, seus avanços e prioridades. Márcio Daniel destacou que o evento foi um espaço privilegiado e, apesar dos desafios, os indicadores são positivos. O turismo é dos setores da atividade econômica que é intensivo em mão de obra. Comparativamente ao ano de 2024, no ano de 2025 nós crescemos cerca de 30%. Saímos de 174 mil turistas em 2024 e hoje estamos com 237 mil turistas no ano de 2025. Nós notamos que no último trimestre de 2025, em que Angola recebeu cerca de 50 mil turistas, nós tivemos um número considerável de turistas, cerca de 12 mil, que se dirigiram ao nosso país para turismo de lazer.
O titular da pasta afirmou que, pela primeira vez, Angola ultrapassou os números da pré-pandemia e representa atualmente cerca de 1,4% do produto interno bruto da economia nacional. Estamos a falar de uma participação do setor no PIB cerca de 1,4%. A meta que está prevista no plano de desenvolvimento, na Estratégia Nacional de Longo Prazo, é atingirmos 1,5% em 2050. Participaram da atividade o ministro dos Transportes, secretário de Estado para o Planeamento, antigos ministros do setor, diretores nacionais, chefes de departamentos, entre outros. 80 mulheres do ramo petrolífero foram homenageadas nesta quinta-feira em Luanda durante um ato que decorreu sob o lema do legado ao futuro, 50 anos de contribuição feminina no setor petrolífero. O evento foi prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, que na ocasião destacou a participação ativa das mulheres no setor e o seu contributo para o desenvolvimento do país. Uma celebração que assinalou o papel histórico, atual e futuro das mulheres na indústria de energia e minas em Angola. A Morato Energy Angola homenageou 80 mulheres do setor petrolífero, da antiga à nova geração. A antiga ministra dos Petróleos de Angola e primeira presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Albina Assis Africano, fala da firmeza que teve para firmar-se num setor dominado por homens. Eu na refinaria trabalhava porque eu, quando cheguei como engenheira, eu não fui de fato macaco, capacete, subi as escadas de 50 metros, desci as escadas, abria válvulas, ainda tenho aqui algumas marcas das válvulas porque eu fui como engenheira para trabalhar e mostrei aos trabalhadores, todos homens, que era uma mulher disposta à integração, mas a trabalhar. Não fui lá para estar sentada num gabinete. Isto foi importante porque permitiu que eu tivesse uma relação muito inclusiva com os trabalhadores, todos do sexo masculino. Tive uma pequena conversa com um engenheiro que era o meu chefe, que me convidou para ir para o laboratório. E eu disse que não vim aqui para ir para o laboratório, vim aqui para ir para a produção. Eu quero ir para ali, quero produzir, não foi para o laboratório. Exatamente, fiquei a trabalhar na produção durante todo o tempo que lá estive como trabalhadora, até chegar à posição de subdiretora da refinaria. Estudo, modernização, trabalho e pensar Angola. Porque quando nós pensamos em Angola, sabemos quais são as nossas responsabilidades e como as cumprir. A administradora executiva da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e diretora da Morato Energy Angola, Nicola Mvai, disse que atualmente a percentagem de mulher no setor petrolífero é de 21%. Atualmente, a percentagem de mulheres no setor petrolífero é de 21%. Tivemos uma grande evolução. Há cerca de 5 anos, nós éramos cerca de 11%. Portanto, houve uma evolução significativa. Temos estado a aumentar. Isso só é possível não só através dos programas de capacitação e dos vários também que a MEA implementa e em parceria com os diversos operadores, mas também através da promoção desses eventos e dessas iniciativas. O evento foi prestigiado pela Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, que ao discursar defendeu que o futuro do país está na mão da juventude. Gostei bastante de ouvir a última parte do painel sobre o futuro e permitam-me dizer que eu tenho dito sempre, Angola tem futuro. Mas este futuro já não está nas nossas mãos. Este futuro está nessas jovens que entregaram-se agora para o desafio do desenvolvimento do país e que sentem Angola, pensam Angola, trabalham por Angola, são patriotas. E para essas eu dou sempre o meu grande reconhecimento, porque sou assim, com patriotismo, com um sentimento profundo sobre aquilo que é Angola, sobre quem somos, que vamos conseguir efetivamente construir um país melhor, um país próspero e bom para todos viverem. Este é o meu sonho e eu conto com as mulheres do setor dos petróleos.
Pois é, continuamos a falar da mulher e olhamos agora para o Fórum Constitucional sobre os Direitos e Garantias da Jovem Mulher e da Criança Africana, que vem aí. O Girassol Jornal recebe hoje o Dr. Mauro Alexandre, é coordenador do Fórum. Muito boa noite, bem-vindo. Vamos então falar deste evento que está às portas. Quando é que arranca, efetivamente? O evento está previsto para começar já na segunda-feira. São 2 dias de trabalho, 2 e 3 de fevereiro. O Fórum Constitucional foi idealizado diretamente pela veneranda juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional e visa fundamentalmente colocar na agenda africana a importância da discussão à volta das questões candentes que envolvem os direitos e garantias da jovem mulher e criança africana. Este fórum, do ponto de vista da orientação conceitual, foi estruturado numa perspectiva integrada e transversal, na medida em que ele pretende abordar não apenas questões do fórum judicial, mas vai transcorrer também aspectos ligados a questões legislativas, a questões ligadas ao poder político na perspectiva de políticas públicas do Executivo e bem como também auscultará a sociedade civil. Na perspectiva judicial, o Fórum procurará mapear aquilo que são as diversidades de abordagens constitucionais a nível de África, para daí extrair lições práticas sobre a jurisprudência comparada. No fundo, estamos a falar das decisões judiciais que vão ser colocadas à discussão para que, com isso, possamos, no fundo, aferir se os mecanismos constitucionais de garantia e proteção e também promoção dos direitos fundamentais são efetivamente aplicados. Pois, há preocupações específicas, é um fórum focado nos 16 anos da Constituição, com a mulher como o rosto principal, praticamente, a mulher e a criança. Que preocupações específicas o fórum traz à reflexão? O Fórum traz preocupações que extravasam o plano jurídico. Como é tradicional, sendo um tribunal constitucional, a dimensão jurídico-constitucional está presente. Todavia, esse fórum tem a particularidade de, para além de olhar para os aspectos jurídicos de humanização da norma, procura também fazer abordagens extrajurídicas que têm natureza sociológica, psicossocial. Neste fórum, nós vamos tratar de matérias como o acesso à educação, a violação sexual, a exploração sexual, a gravidez precoce, questões ligadas, por exemplo, à saúde reprodutiva da mulher, o casamento na infância, questões ligadas à mutilação genital. Portanto, uma gama diversificada de problemas que afetam uma franja frágil e vulnerável da sociedade, como é o caso da jovem mulher e da criança. O fenómeno das violações, no caso da mulher e da criança, sabemos que tem vindo a aumentar. Aliás, há cada vez mais casos. As notícias diariamente têm novos casos a serem reportados. Há uma visão que pode ser adiantada aqui, de forma antecipada, que o Fórum traz nesse domínio para a reflexão, no sentido de chamar a atenção à sociedade. Bem, não nos vamos naturalmente adiantar aos preleitores, mas efetivamente, do ponto de vista da estruturação do programa, nós teremos abordagens viradas para esses aspectos. É uma perspectiva que também vem à tona. É uma perspectiva que vem à tona na medida em que, como digo, o Fórum faz uma espécie de mudança de perspectiva ou de paradigma. Nós não vamos apenas ouvir atores institucionais, vamos ouvir também vozes da sociedade civil que têm sempre uma visão mais crítica, mas que é importante na medida em que trabalham diretamente com as comunidades, lidam com estes problemas e daí vamos extrair dados que são críticos muitas vezes, mas que são importantes para a reflexão. Com preleitores conceituados, temos convidados internacionais que se está Temos efetivamente muitos convidados internacionais, teremos cerca de 16 delegações
cuja composição levará à volta de 40 convidados internacionais. Temos vozes autorizadas do ponto de vista da problemática do sistema de proteção dos direitos humanos a nível da África. Refiro-me, por exemplo, a um antigo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional da África do Sul, a Albissage, que é uma voz conhecida não só a nível da África, mas como a nível do mundo. Portanto, vamos ter nomes importantes a fazer essa reflexão conosco, mas também temos especialistas angolanos que já estiveram ligados ao Comitê de Direitos Humanos a nível da União Africana a refletir conosco. É um fórum de dimensão internacional. É um fórum, efetivamente, de dimensão internacional. Vamos agradecer. Obrigado, Dr. Mar, por ter vindo. O Girassol Jornal, sucessos no fórum, será dia 2 e 3 de fevereiro. No Hotel Intercontinental. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, nós, e continuação de bom trabalho. Até à próxima. Muito obrigado. Ora bem, e seguimos para o primeiro intervalo nesta edição do Girassol Jornal. Volte connosco. Até já. O primeiro barómetro da lusofonia, divulgado recentemente em Angola, a configuração segue a tendência geral, com a educação, saúde e desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, com sede em São Paulo, no Brasil. O barômetro reúne percepções de cidadãos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, sobre 25 indicadores. A saúde indica as preocupações dos cidadãos da lusofonia, com 53% das respostas, seguida da educação, com 43%, e do desemprego, com 34%, de acordo com os dados do inquérito realizado em 8 dos 9 Estados-membros da CPLP. O estudo não abrangiu a Guiné Equatorial, o 9º membro. A pesquisa aponta ainda 57% da população dos países inquiridos não está satisfeita com o funcionamento da democracia, excepto Timor-Leste, com 75%, e Portugal, com 61%, onde a maioria dos entrevistados declara estar satisfeita. Na maior parte dos países analisados, os resultados indicam níveis elevados de participação eleitoral declarada, mas nem sempre refletidos nos indicadores de votação de facto. Em média, 63% dos inquiridos afirmam que votam sempre e 13% que votam na maioria das vezes, enquanto 11% declararam que votam raramente e 9% que nunca votam. Em Angola, a configuração segue a tendência global, com a educação, saúde e desemprego no topo das preocupações, mas com valores mais elevados do que a média dos países analisados. A educação é mencionada por 53% dos angolanos inquiridos, a saúde por 48% e o desemprego por 45%. A infração surge em 4º lugar, com um peso particularmente elevado, correspondendo a cerca do dobro da média global. Cerca de 20 novos casos de sarampo foram registrados em Moçambique em apenas 2 semanas, segundo as autoridades. Um assunto para ver a seguir no Compacto Internacional. As autoridades de saúde moçambicanas registraram em 2 semanas cerca de 20 novos casos de sarampo no país, segundo o último relatório da Direção Nacional de Saúde Pública. O resumo epidemiológico do sarampo revela que os casos da doença estão concentrados no centro e norte do país, com um morto. No balanço anterior, divulgado a 16 de janeiro, o total de casos de sarampo estava acima dos 598 em todo o país. Nas 24 horas anteriores ao fecho do boletim, em 28 de janeiro, as autoridades sanitárias confirmaram mais um caso da doença. O Parlamento da Venezuela aprovou uma reforma da lei de hidrocarbonetos para atrair investimentos estrangeiros num contexto criado pelo ataque dos Estados Unidos, que colocaram o petróleo no centro da relação entre Caracas e Washington. A proposta apresentada obteve aprovação por unanimidade em segunda leitura e na especialidade artigo a artigo, o que é interpretado por alguns especialistas como a erradicação da política do antigo presidente Hugo Chávez.
O debate parlamentar ocorreu no mesmo dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Delcy Rodrigues, que tomou posse como mandatária interina no dia 5 de janeiro, voltaram a conversar por telefone. A taxa de aprovação do presidente norte-americano Donald Trump desceu para um mínimo de 37% na sondagem, que atribui a queda do apoio exclusivamente aos republicanos. A popularidade de Trump em janeiro fixou abaixo dos 40%, registrados na última medição em setembro, e do anterior mínimo 38% em agosto, desde o início do seu segundo mandato há um ano, detalhou o Centro de Pesquisas. A desaprovação do seu desempenho subiu para 61%, enquanto 50% consideraram as suas ações piores do que o esperado e 52% manifestaram apoio a poucas ou nenhumas das suas políticas. E olhamos para o desporto a seguir. O Petro de Luanda recebe o Stade Malien do Mali neste sábado às 17 horas no Estádio Nacional 11 de novembro para a quarta jornada da fase de grupos. O Petro de Luanda volta a jogar diante do Stade Malien do Mali depois da derrota na última jornada da primeira volta da fase de grupos por 0-2. Os tricolores ocupam o terceiro posto do grupo D com 4 pontos. A série é comandada pelo Stade Malien com 7. Para o duelo deste sábado, o técnico adjunto do Petro, Jorge Pereira, apontou os 3 pontos como objetivo principal do clube, apesar das dificuldades que podem encontrar. Sabemos a responsabilidade do jogo, sabemos que é um jogo muito importante para definir o nosso futuro nesta competição. Temos de estar altamente motivados. Por um lado, ficamos tristes, algo desapontados com o jogo e com o resultado que tivemos na semana passada, e esta semana temos de dar a volta por cima, temos de entrar em campo com confiança, temos de demonstrar o que é ser Petro e o que é jogar à Petro para conseguirmos vencer. O português de nacionalidade afirmou também que o resultado do jogo diante do Stade Malien poderá ditar as contas do Petro na Liga dos Campeões Africanos em futebol. Nós encaramos este jogo com uma responsabilidade grande. Obviamente que o jogo da semana passada trouxe algumas adversidades quando falamos da nossa posição no grupo, mas temos agora 2 jogos em casa e este primeiro pode ditar muito do que faremos na Liga dos Campeões este ano. Temos a noção da importância deste jogo e temos a noção que será muito importante a vitória para nos colarmos neste caso ao Stade Malien, e depois esperarmos e vermos o que é que acontece no outro jogo que envolve o Simba e o Esperance. Recordo que a partida entre o Petro de Luanda e o Stade Malien do Mali acontece neste sábado às 17 horas para a quarta jornada do Grupo D da Liga dos Campeões Africanos em futebol. E a disputa do futebol feminino a nível nacional vai sair do formato concentrado para semiprofissional na próxima época. A afirmação é da vice-presidente para o futebol feminino na Federação Angolana da Modalidade, Irene Gonçalves. A representante do futebol feminino a nível nacional, Irene Gonçalves, disse que está a trabalhar para criar uma competição que tenha 10 a 12 equipas, cumprindo assim os requisitos exigidos pela FIFA. Sim, estamos a trabalhar nesse sentido. Como se sabe, os nossos campeonatos femininos são concentrados, 15 dias, e nós precisamos realmente que seja como uma espécie de um girabola. Então a nossa intenção é criar o futebol feminino, o campeonato futebol feminino, com uma espécie de girabola, mas também com um name. Podemos chamar de liga, mas não profissional. Ser uma liga semi-amadora ainda. Então é fazer um campeonato em que tenha 10 a 12 equipas que jogam 2 voltas, uma liga profissional, e nós vamos entrar no futebol feminino para uma espécie de girabola. Conhecendo a realidade da modalidade no país, a diva demolidora, como é conhecida pelos amantes do futebol, está à procura de apoio para concretizar o tão aclamado girabola feminino. Sabemos que estamos a recomeçar agora nessa reconstrução feminina, então, e também vamos procurar essas parcerias também para podermos ter esse apoio. Vamos precisar bastante, que é para realmente efetivar esse que seria a espécie de girabola feminino. A temporada 2026-2027
é tida como certeira para que o Campeonato Nacional da Primeira Divisão Sênior Feminino mude o seu formato. A próxima época desportiva, que é a época 26-27, que começa já a partir de agosto, é pensar no mês de fim de novembro, podemos ter já o nosso Girabola feminino com um name também, com um patrocinador oficial para poder efetivar. Então estamos a fazer esse trabalho, temos aí as equipas cada vez mais organizadas, sabemos que muitas equipas do Girabola hoje têm futebol feminino, que é muito benéfico para nós, e acredito que estamos em condições já de poder avançar em mudar o nosso formato do nosso campeonato nacional, e muitas precisam de ter outro ritmo para estarem mais fortes nas seleções nacionais e conseguimos realmente jogar de igual com as melhores equipas a nível da África. O talento nós temos, então falta terem mais jogos nas pernas, e esse formato dará isso que se precisa para o futebol feminino. Lembro que Irene Maria Duarte Gonçalves é ex-futebolista e assumiu a pasta do futebol feminino nacional em dezembro de 2024, depois do pleito eleitoral conquistado pela lista B, liderada por Alves Simões. O Benfica e Real Madrid voltam a defrontar-se na Liga dos Campeões. Agora será nos play-offs. Acompanha os outros duelos no calendário. Aconteceu. E seguimos para mais um curto intervalo. Até já. Estamos de volta para as notícias no Girassol Jornal. A vice-presidente do MPLA, Mara Chiosa, orientou nesta sexta-feira em Luanda o ato de lançamento e distribuição do novo modelo de cartão de militante. Os primeiros beneficiários reagiram com satisfação ao serem contemplados com o novo documento. Confira a reportagem a seguir. O ato foi aplaudido pelos militantes do MPLA, destacando a sua importância, uma vez que revela a identidade de cada integrante do Partido dos Camaradas. Para a segunda secretária do Comitê Provincial do IGE, Geltrudes dos Santos, a falta destes cartões gerava muitas inquietações no seio dos comitês. Volta e meia, quando nós vamos nas estruturas de base, que são os nossos CAP, quando nós vamos lá no interior, nos municípios, a pergunta que não quer se calar é essa: quando é que nós vamos ter os nossos 10 anos no partido? Não tem o novo cartão, por quê? Então nós agradecemos e nos sentimos regozijados como segundo secretário dos comitês provinciais em estarmos aqui nesse ato muito importante, onde a nossa vice-presidente fez a entrega de cartões simbólicos, que é para podermos fazer chegar até os nossos militantes. Porque ainda assim nós precisamos ter a base de dados dos nossos militantes em suporte digital. Não precisamos ir no ficheiro, buscar nome por nome, mas em um clique nós vamos até na base de dados dos militantes, conseguimos saber como é que nós estamos e aonde estamos. A responsável adiantou que o processo de cadastramento deve ser contínuo. As nossas organizações sociais têm uma tarefa muito importante, que é o recrutamento constante de novos militantes. Disse muito bem a camarada vice-presidente na sua abordagem que o cadastramento de novos militantes, o recrutamento de novos militantes só vai parar se porventura as mulheres deixarem de ir na maternidade. A vice-presidente do partido MPLA, Mara Chiosa, realçou que mais de 1 milhão de cartões digitais serão distribuídos nos militantes alocados nas 21 províncias do país. Neste momento, o nosso partido já tem produzidos e prontos a serem entregues cerca de 1,5 milhão de cartões de militantes, não só para Luanda, não só para o município de Belas, mas para o nosso país de forma geral. Portanto, a partir destes cartões, o nosso partido demonstra uma vez mais que continua a trabalhar comprometido com os seus militantes, mas também comprometido com os avanços em termos de modernização. Portanto, é um cartão de militante digital, portanto, com um código QR, onde a partir deste código nós conseguimos ter acesso imediato a toda a informação do nosso militante. Portanto, onde está o militante, a que província pertence o militante, a que município pertence o militante, a que CAP pertence o militante. Portanto, é um processo que também nos tem estado a ajudar a melhorar o controle efetivo que nós temos que continuar a ter em relação à nossa base de dados. Por outro lado, Mara Chiosa destacou ainda que este ano
será de muitos desafios. Vamos iniciar o nosso processo orgânico e é importante aproveitar este momento para continuar a consolidar as nossas estruturas de base ou os nossos CAPs. Portanto, no fundo, continuarmos a trabalhar no âmbito da vida interna do nosso partido, continuarmos a mensurar, a avaliar o nosso desempenho durante o último mandato e, naturalmente, corrigir ainda algumas insuficiências que formos verificando. Durante o encontro, foi afirmado o compromisso da reabilitação do CAP do município de Belas. É ato orientado nesta sexta-feira em Luanda pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. A estudante Jéssica Denise Monrola, da província do Ambo, é a grande vencedora da 5ª edição do Prémio Fernando Aguiar, iniciativa promovida pela Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, na perspectiva de incentivar a investigação académica no setor segurador em Angola. A vencedora foi distinguida com um prémio monetário no valor de 1.500.000 kwanzas e um estágio profissional remunerado de 6 meses na ARSEG. A estudante Jéssica Monrola, da província do Ambo, manifestou satisfação pelo reconhecimento e sublinhou que o prémio representa um incentivo à investigação científica e uma oportunidade para aprofundar conhecimentos práticos sobre o mercado segurador angolano. Sinto-me bastante feliz, é muito gratificante ter vencido este prémio, porque na verdade foi um desafio muito grande apresentar este trabalho à ARSEG, que é uma entidade de renome, claramente tem profissionais dotados de melhores conhecimentos relacionados a esta área que nós investigamos. A elaboração deste trabalho foi, na verdade, complexa, porque nós tivemos algumas dificuldades em obter alguns dados, porque tem sido uma barreira muito grande obter alguns dados relacionados mesmo aos bancos e às seguradoras. Então tivemos que arranjar outros mecanismos de, pelo menos, obter dados que nos permitam ter resultados aceitáveis. O Prémio Fernando Aguiar é atribuído anualmente a 30 de janeiro, data que assinala igualmente o aniversário da ARSEG e visa homenagear o Dr. Fernando Aguiar, primeiro diretor do antigo Instituto de Supervisão de Seguros, além de promover a literacia financeira e o desenvolvimento do setor. O professor Enda da Silva, membro do corpo de jurado, destacou o rigor do processo de seleção e explicou que os trabalhos são avaliados com base em critérios científicos. O tema vencedor, portanto, destacou-se pela importância prática do mesmo, não é? Aborda a distribuição de seguros pelo canal bancário, que é um canal que, na verdade, permite a expansão de seguro de forma mais rápida a nível nacional. E a candidata trouxe, além da abordagem teórica, uma abordagem prática, portanto, trouxe um método que permite medir a eficiência deste canal, que o júri considerou, de facto, inovador e daí ter sido atribuído, portanto, o prémio a esta candidata. Por sua vez, a presidente do Conselho da Administração da ARSEG, Filomena Manjata, realçou o impacto positivo do prémio, sobretudo no domínio da formação e integração de jovens quadros no setor. É um prémio que nós instituímos faz 5 anos. A premiação acontece sempre no mês de janeiro, que é a data em que se celebra o aniversário da ARSEG enquanto órgão regulador. A responsável sublinhou também que, desde a primeira edição do prémio, vários estudantes já passaram pelo programa de estágio da instituição e revelou que dos 5 estagiários acolhidos, 2 acabaram por integrar os quadros da ARSEG. Independente de ser ou não o primeiro emprego, se adaptam ao ritmo da instituição, então eles são convidados a ficar. Apesar do estágio ser remunerado, no final do estágio ele pode vir a ser ou não convidado a ficar. Nós, dos 5 vencedores, nós temos 2 vencedores que são funcionários da ARSEG hoje. Vencedora do Prémio Fernando Aguiar, Jéssica Monrola, da província do Ambo, recebe prémio de 1.500.000 kwanzas e estágio profissional remunerado de 6 meses na Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, a ARSEG.
E assim termina a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Não perca amanhã a edição de fim de semana. A seguir, reportagem da semana. Estamos juntos. Passe bem. Boa noite.